Fala, meus amigos e amigas são paulinos, uma excelente quarta-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Tricolor, que joga nesta noite contra o Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro às 21h30. Estou trazendo um corte com essas últimas notícias desse jogão de logo mais. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e vamos para o vídeo. O Vidotto está na porta do CT do Tricolor Paulista, na Barra Funda, para atualizar mais uma baixa do técnico Hernan Crespo. Mais um problema, mais uma lesão, meu amigo. Que coisa, hein? Boa tarde, prazer estar contigo aqui no Taon. Fala, Vini, tudo bem com você? Boa tarde a todos. Pois é, né? É o garoto Rian Francisco. São Paulo anunciou ontem à tarde um garoto que vem impressionando muito os torcedores do São Paulo desde a Copinha desse ano. Foi artilheiro da Copinha, com 10 gols, eleito o melhor jogador. Vinha aparecendo aos poucos no time principal do São Paulo, já tinha 3 gols com o São Paulo, mas teve realmente uma lesão no joelho, no LCA e no menisco, então vai passar por cirurgia. Ultimamente tem sido assim, sempre por volta de 8 ou 9 meses de recuperação, então mais um problema para o São Paulo, que hoje à noite enfrenta o Bragantino, jogo em Bragança, que recentemente tem sido um problema para o São Paulo, enfrentar o Bragantino no interior, né? A equipe do São Paulo não vence em Bragança desde 2019, de lá para cá 8 jogos, 5 vitórias do Bragantino e 3 empates. E continuando a falar de problemas no Tricolor Paulista, o Lucas Moura, que desde março, né, na semifinal do Paulistão, quando enfrentou o Palmeiras, caiu no gramado, bateu o joelho. Desde então só participou de 2 jogos. Hoje à noite, mais uma vez, vai ser desfalque. Ele está liberado pelo DM, né? Se você acompanhar as redes sociais do São Paulo, os vídeos, ele participa dos treinos com o restante do elenco, mas após as atividades ele ainda sente dores, então o São Paulo está segurando ele. A preocupação do São Paulo é fazer o que já aconteceu 2 vezes, dele voltar a jogar e depois ter que voltar para o DM. Então ele só vai para campo em partidas oficiais quando terminar de treinar e não sentir mais dores. São Paulo e o São Paulino têm esperanças de que isso já possa acontecer nesse final de semana, quando tem um clássico contra o Corinthians, jogo no Morumbi. Mas para a gente não falar só de problemas, né, só de lesões, vamos falar de 2 retornos para esse jogo, que é bem importante, porque o São Paulo está muito próximo da zona do rebaixamento. Se não vencer hoje, tem chance sim de entrar no Z4. O São Paulo tem 12 pontos, as primeiras equipes no Z4 têm 11, então o sinal de alerta está mais que ligado. E aí tem retornos, então Luciano estava suspenso, não enfrentou o Flamengo no final de semana, ele volta. A equipe deve inclusive formar dupla de ataque com o André Silva, e o Oscar, que jogou mais adiantado, deve ficar mesmo como um meia, principal meia de armação. E também o Ferreirão, Lucas Ferreira, um garoto que também tem impressionado os São Paulinos, vinha com problemas no quadril, por isso que não foi relacionado no final de semana, está recuperado, deve estar no banco de reservas hoje à noite. Esse jogo que, como eu disse, muito importante para o São Paulo, não é nem luz de alerta, viu, Vini? Já é som, já é barulho, já está todo mundo muito preocupado por aqui. São Paulo precisando mostrar resultados. Precisa vencer para ontem, meu amigo, e eu amo o conceito do Ferreirão. Tem o Ferreirinha, o Lucas Ferreira é o Ferreirão. Um abraço para você, meu velho, bom trabalho. Que coisa essa história do Lucas, hein? Machucou lá em março, tentou voltar em maio, né? Fez 2 partidas, 25 minutos em uma, 29 minutos na outra e segue de fora. Desfalque e tanto pro Crespo, que agora tem essa baixa também do Rian Francisco. Vamos falar sobre Paulo e Bragantino? Os prováveis estão na tela para vocês agora. Vamos colocar na tela. Olha lá, ó. Agora me deu tosse, pô. Cleiton no gol. Olha lá, o Hurtado ou Santana, Pedro Henrique, o Guzmán e o Capixaba, o Eric, o Gabriel e o John, Sacha, Vinicinho e o Lucas Barbosa no ataque. Fernando Seabra, nota do campeonato do Fernando Seabra. 7. Tá bem mesmo. Boa nota. Vamos pro Pra mim é provável mais. São Paulo. Mais? Qual é a nota, Eugênio? Pra mim é 8,5. Tá Boa junto. nota. Tá bem, cara. O time do Red Bull Bragantino é bom. Faz um belo campeonato, o Red Bull. Hernan Crespo, Rafael Ferrarese, Arboleda e Alan Franco. São Paulo com Cédric, Alisson, o Marcos Antônio, o Enzo Dias e o Oscar, Luciano e André Silva no ataque. Vai ser que nem o que ele fez contra o Flamengo? Isso. Como diz o nosso querido Oswaldo Pascoal, tática do morcego, todo mundo pendurado na trave de novo? Isso. Vai perder de novo. Não, mas Vai mesmo, Eugênio? mas a postura não vai ser Postura de time pequeno sábado no Maracanã. Não, mas a postura contra o Red Bull não vai ser a mesma. Não é Mas tô possível. vendo ali linha de 3 e Não, tal. pode jogar com a mesma formação, mas com outra ideia. Vai sair pro jogo. Tem que sair. Não.
não se expor. Porque eu olhei pro São Paulo. Eu tava no Maracanã sábado, fui lá. Tava de férias, mas fui lá. Jogo de futebol, a gente gosta de ver, jogo grande. Eu olhei pro São Paulo, eu falei, caramba, o que o Crespo tá fazendo com esse time? Desde a escalação, quando saiu a escalação e dentro de campo. O São Paulo, parecia o Vasco ontem lá contra o Independente Del Valle. Com um a menos, na altitude? Com um a menos, o Vasco recuou, ficou trancadão lá atrás. O São Paulo fez isso no Maracanã. Ele abriu mão de jogar. É claro que o Flamengo marca em cima e tal. Mas se ele repetir isso hoje, tudo bem, contra o Flamengo, depois ele até falou, né? O Crespo falou assim, não é todo dia, graças a Deus não é todo dia que Pô, a gente essa aí pra mim me pegou. Que é o cara falar que não, então vai ser assim, a tabela vou olhar, ih, Flamengo no Maracanã esquece. O São Paulo não pode ser assim, Eugênio. Então, não pode, porque é o São Paulo. Então, eu acho que houve uma grande mudança do Zubeldia. O Zubeldia não estava indo bem, não. Mas era o Zubeldia que propunha um São Paulo grande. Ele podia não conseguir, mas ele tentava ter posse de bola, controlar o jogo, buscar o ataque. Contra o Flamengo, ele se contentou em ficar lá atrás se defendendo. Só depois que tomou o gol que ele quis sair. Contra o Bragantino tem que ser uma postura diferente. Agora, o Bragantino hoje tem tido desempenho no campeonato, um desempenho superior ao do São Paulo. Essa é a questão. Será que ele também, contra o Bragantino, vai apequenar o time do São Paulo como ele apequenou no Maracanã? Essa é a minha dúvida. Red Bull Bragantino contra o Corinthians. Ganhou o jogo, mas sofreu. Ganhou, mas sofreu. Teve menos posse de bola. O Corinthians finalizou muito mais. O melhor jogador do Red Bull Bragantino foi o Lucão, o goleiro. Fez seis algumas defesas muito boas. Teve uma base boa o Lucão, né? Foi bem formado. Mas Olha isso. De onde, o Lucão? O Lucão foi revelado no Vasco. E por que mas não joga no Vasco porque tem o Léo Jardim hoje? Achei que você ia falar da base de goleiros do Atlético Paranaense. Pode ser também. Não voltem a lembrar de Vasco da Gama, ele vai ficar chateado. Mas e aí? Assunto São Paulo. O Red Bull Bragantino teve muitas dificuldades. Eu dei 7 pro Fernando Seabra, porque o Red Bull Bragantino tá bom, meu. em quarto, uma ótima colocação, mas eu gostava mais do time na primeira metade do campeonato e depois caiu de desempenho. O Seabra até reconhece isso. Contra o Bahia, o time, antes do jogo contra o Corinthians e antes da parada, perdeu de 3-0, teve uma expulsão no começo do jogo, mas voltou num ritmo ali que não é muito habitual do Red Bull Bragantino, dando a bola para o adversário, esperando demais. Então, espero também uma postura diferente do time do Seabra. E o Crespo precisa realmente dar uma resposta oposta à impressão que deixou no Maracanã. Porque foi muito ruim. Eu até achei que ele tentou repetir, Mari, a estratégia do Fernando Diniz em 2019, quando ele estreou pelo São Paulo. Sabe o que ele tentou imitar? Renato Paiva e Renato Portaluppi no Mundial de Clubes. Também, mas é isso, 3 zagueiros, 3 volantes, vão me trancar aqui e me agarrar com a bola. Mas essa estreia do Diniz, porque o Diniz também estreou no Maracanã contra o Flamengo e todo mundo se surpreendeu, porque o Diniz geralmente vamos jogar com posse, vamos agredir. E foi um São Paulo defensivo, reativo e funcionou bem, segurou o Flamengo na ocasião. Mas não deu certo, então eu espero realmente uma virada total do São Paulo. Mesmo com a escalação igual, não mexida, eu espero que a postura do time seja outra. Bom, e olha, o São Paulo tem uma notícia muito ruim. Eu não quero ouvir o Crespo falar que, graças a Deus, não joga com o Bragantino todo dia. O Crespo falou isso e falou, do Lucas, e agora é orar, não sei o quê. Pô, acabou de chegar, já tinha cara querendo... O Vojvoda saiu do Fortaleza, já tinha gente de olho, será? Calma, o Crespo ainda chegou, vai ter muito tempo para trabalhar. Só que não vai contar com o Rian Francisco, machucado, o garoto fica fora... Ligamento cruzado do joelho, perde a temporada. O Rian que estava surgindo ali como uma esperança para o ataque, hein, Mari? Do São Paulo... O torcedor sempre pedia, né, Edu? E não só ataque, né? Ele estava também sendo preparado para atuar mais como um meia também, para dar essa opção para o São Paulo. Porque o São Paulo, ele, enfim, né, a expectativa é muito grande em cima do Lucas, de ter uma sequência. Claro, a dupla ainda mais... Oscar e Lucas sobe a expectativa, que é difícil, né, de dar sequência para eles juntos dentro de campo. E o Rian, ele estava passando por esse processo também, de ser trabalhado como um meia para dar mais opção para o São Paulo. É uma pena, sim. É jovem, a recuperação vai ser plena, a gente torce muito para isso. São Paulo vai dar todo o suporte, mas tem passado por isso São Paulo, né? Caleri de novo, essa lesão no futebol
é muito cruel, então a gente deseja uma ótima recuperação para o Rian e um apoio, né? Um apoio, um acolhimento ali, porque essa fase, esse momento do jogador é muito difícil. Tinha muita crítica em cima do Zubeldia, porque não colocava ele pra jogar, vocês lembram? Lembra, gente? Muita Isso aí? Sim, muita. Demorou para Porque usar a base o Zubeldia, ele foi a né? estrela da Copinha, né? Que o São Paulo conquistou, ele foi o grande nome e tal. Acabou que o Zubeldia deu mais chance a outros jogadores da base, como o Lucas Ferreira, como o Matheus Alves, que jogaram muito mais do que o Rian. O Rian entrou bem menos. Torcer para que ele possa ter uma boa recuperação e que volte e lá na frente, quando voltar, porque isso demora para acontecer, né? Essa lesão demora muito tempo, ele possa encontrar um bom caminho, porque talento ele tem, indiscutivelmente é um jogador de talento. O ponto principal do São Paulo hoje, né? Claro que o torcedor fica abatido, um jogador que já tinha chamado a atenção do torcedor, ganhado um certo carinho, mas para mim a situação principal é a do Lucas. Porque o Lucas com essa lesão, e aí eu não vou pro lado do atleta, eu não tenho dúvidas do profissionalismo do Lucas, que é um jogador que se entrega, que deve estar se dedicando bastante à recuperação, mas o São Paulo precisa ser mais transparente em relação ao Lucas, porque fica hoje que se criou essa história, né? Não atualizamos o status de jogador que está no departamento médico. Eu sei que muitas vezes quando se atualiza, o torcedor fica ali, mas o cara não volta nunca, fica ansioso, mas é melhor que seja assim, com a informação. Eu gosto também da transparência. Que se informe exatamente o que acontece com o Lucas. É um desgaste? É um problema crônico? Vai ter de operar? Ele vai precisar jogar no sacrifício? Vai ter de fazer infiltração? E que o torcedor saiba, porque ficar nessa... Nossa, mas o que está acontecendo é ruim para o atleta, porque a torcida vai começar a cobrar do Lucas algo que ele nem tem controle. Então... Lembrar que o Lucas, já na Europa, já teve uma sequência grande de lesões, ficou afastado de muitos jogos lá por problema médico. Ele volta bem na reta final de despedida do Tottenham. É o que acontece com a maioria. Fora muito tempo. Com a maioria desses atletas, Eugênio, que voltam da Europa com mais de 30 anos, e aí o Oscar também já teve lesão. A gente falou de Vasco, Felipe Coutinho, Payet quando estava lá. Então, é realmente o Felipe Anderson, não é nem tanto por lesão no Palmeiras. Teve também. Mas teve. Teve lesão. Mas para mim é mais o desempenho, né? Quando já teve a oportunidade de desempenhar e não conseguiu. Mas esses jogadores, quando chegam aqui, tem um choque de realidade do futebol brasileiro. Calendário mais pesado, o ritmo, a intensidade, gramado. Mas o clube precisa ser muito assertivo nessas horas na comunicação. Manda real para o torcedor, olha, o problema é esse, vai ficar afastado por 2 meses. Agora o tal do tempo indeterminado, isso daí coloca o torcedor numa situação de cobrar. Não do clube, mas do atleta, e eu não acho justo. Vou trazer aqui mais algumas informações do próximo adversário do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Relembrando, o São Paulo neste momento está na 15ª colocação do campeonato, com 12 pontos. Está 1 ponto acima do primeiro colocado da zona de rebaixamento, que é a equipe do Vitória. São Paulo não terá vida fácil nesse próximo jogo, vai pegar o Red Bull Bragantino, que está na 3ª colocação do campeonato, 1 ponto atrás do Flamengo e do Cruzeiro. Além disso, o Red Bull Bragantino venceu o Corinthians neste domingo, lá na Neoquímica Arena. Ou seja, jogo dificílimo para o São Paulo, que precisa vencer. Não tem como conversar outra história, porque precisa se distanciar ali da zona do descenso. Estou trazendo aqui o recorte das últimas 5 partidas do Red Bull Bragantino, 4 no Campeonato Brasileiro, com 3 vitórias e 1 derrota. A derrota para o Bahia, que foi antes da parada do Mundial de Clubes, mas neste domingo eles tiveram uma boa vitória em cima do Corinthians. Ou seja, vem numa sequência muito boa, uma equipe muito bem treinada. Estou trazendo um recorte aqui dos últimos 5 jogos entre São Paulo e Red Bull Bragantino. O São Paulo venceu 2 jogos, contra 2 empates e 1 vitória do Red Bull Bragantino. Essa vitória do Red Bull foi inclusive nessa temporada pelo Campeonato Paulista. Ou seja, jogo muito complicado. Vamos ver como o Crespo vai preparar esse time para esse jogo contra o Red Bull. Com certeza eu acredito que será diferente da postura que teve contra o jogo contra o Flamengo. Enfim, essas foram algumas das informações aí do próximo adversário do São Paulo. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião e até o próximo vídeo. Valeu!